Alô, todo mundo, tudo bem? Eu estou aqui voltando a fazer este vídeo em função do último que eu fiz há um dia atrás, 2 dias, no qual eu abordei o que eu chamei de certa polêmica em torno de Torquato Neto, ou melhor, em torno do poeta Torquato Neto, ou melhor, em torno da obra do poeta Torquato Neto. Eu disse na época, no momento lá do vídeo, que às vezes os críticos, os estudiosos, saem um pouco das regras da análise sintática, da análise poética, e como que tomando sua análise como um cavalo de batalha, bate de frente com o próprio objeto de análise, vale dizer, a obra literária, os poemas. E que isso não resulta em algo muito bom. Eu até fiz uma analogia visual dizendo que a obra poética está aqui e a análise literária, a análise poética está sempre aqui, no sentido de estar observando, procurando novos ângulos, novos marcos, que ela sai, lambe as teorias literárias para voltar mais robustecida, mas que ela não procure se antagonizar ao que estuda, a obra literária, aos poemas. E um dos comentários foi de que foi interessante que eu colocasse a obra literária como uma coisa independente, apartada, num certo sentido, evidentemente, até do seu produtor, do artista. Mas isso é interessante, porque o que acontece, grosso modo, é que poetas, pelo menos poetas iniciantes, e muitos deles já com quilometragem rodada, ainda têm uma visão romântica da obra poética, da obra literária. Visão romântica, eu quero dizer, a partir do movimento romântico, ali surgido no final do século XIX. Nessa escola romântica, que é ainda uma coisa mais fechada ainda, o movimento romântico é mais amplo, mas de qualquer modo, o romantismo, enquanto escola literária, ele se propugnava a mostrar a obra literária como sendo uma coisa nascida da pura emoção do poeta, num estado de delírio, num estado de arrebatamento. A obra surgia sem um controle racional do poeta e, por isso, ela era como se fosse uma coisa mediúnica. E isso é o que tem atravessado até agora no século XXI, ano 2022, o conceito de obra poética, a visão meio ingênua de obra poética por grande parte dos poetas e ainda também dos críticos, dos analistas literários. Hoje a gente sabe, através de vários teóricos, como Benedetto Croce, o italiano, e muitos outros, que a obra literária, a obra poética, ela tem um quê de inconsciente. É como se, como diz o Ezra Pound, o poeta é a antena da raça. Então, quando o poeta compõe o seu poema, ali está nele, de uma certa maneira, toda a humanidade, as coisas inconscientes, os dogmas, as percepções, as fantasias, os sonhos e também um quê de racionalidade. A obra também está inscrita num contexto histórico-temporal, ou seja, o poeta ele é um ser, um homem, uma mulher, uma pessoa que vive num determinado momento histórico e ele reflete, ao compor a sua obra literária, sua obra poética, os conceitos, as percepções, a ideologia daquele dado momento histórico, cultural no qual ele está inserido. Nesse sentido, a obra literária, a obra poética, ela tem um quê de datação. Ela é uma obra datada. Eu dissera, quando falei
da poética de Torquato Neto que o incrível é que 50 anos após a morte física do poeta, a sua obra, quando a gente lê, ela está dialogando com a contemporaneidade, está dialogando ali cabeça a cabeça com os poemas dos ditos poetas contemporâneos. Até brinquei dizendo que, embora Torquato Neto não esteja mais fisicamente presente, a sua obra literária, os seus poemas disputam as narrativas das noites quentes de Teresina em frente ao teatro, ao Cine Rex. É uma brincadeirinha, evidentemente, mas tem um quê de verdade. Então, eu gostaria de colocar isso. É muito importante que poetas, escritores, se descolem um pouco mais desse conceito romântico da obra, do poema ser uma coisa que vem num dado momento, você não se controla e aquela coisa jorra e já jorra perfeitamente. Nada disso. Evidentemente que há esse estado alterado de consciência. Muitos poetas famosos dizem que tal e tal poema veio de uma vez só, como também muitos compositores dizem isso, que às vezes a música veio letra e música de uma vez só. Isso acontece. Mas, no geral, vem, num primeiro momento, tem aquela enxurrada de coisas, percepções, e você escreve ali, rabisca, e dá um tempo para voltar aquilo dali, e aí sim, esmerilar, burilar, procurar dar uma roupagem com mais consciência daquela coisa que está ali em estado natural, digamos assim. Tudo entre aspas, porque no âmbito do humano nada é natural. A própria natureza ela é interpretada a partir do ponto de vista antropocêntrico, tendo o ser humano como centro. Então é isto. Se esta live, se este vídeo tem alguma mensagem, seria este. Que nós nos desloquemos um pouco mais da coisa meramente romântica, do romantiquez, e tenhamos um momento de encarar a obra de arte, fazedores e apreciadores, com uma certa racionalidade, sem que isso nos roube a beleza, a coisa intangível que está inserida na própria obra de arte. Por isso que a arte não era ciência. Ciência é uma coisa, arte é outra coisa, embora possam dialogar, e o próprio método, os métodos literários, como sabemos, nada mais são do que o uso da ciência, das teorias, dos métodos científicos de análise para tentarmos captar com mais profundidade aquela coisa que está ali, não está muito clara, muito evidente, embora sintamos que está pulsando dentro do poema, dentro de uma obra de arte como um todo. Agora, jamais a análise literária poderá, reiteramos, jamais poderá se antagonizar àquilo que ela analisa e, sobretudo, sobrepujar, como se fosse uma coisa mais importante do que o próprio poema. Não. O poema tem uma densidade, o poema tem uma densidade imensa, a linguagem dele é toda ela uma linguagem poética, evidentemente, e essa linguagem poética, nenhuma análise literária é capaz de suplantar, de superar. No máximo, ela vai fazendo algo tangencialmente, nos dando um apanhado mais racional, aquela coisa pulsante, quase que indecifrável mesmo, que é o poema e a obra de arte como um todo. É isso. Sempre o apoio da Toca das Lendas e da Livraria Cruviana. É isso.